Boa noite a você que tem nos acompanhado essa série de mensagens Ser e Pertencer, onde nós estamos refletindo na carta de 1 Coríntios sobre os desafios de ser e pertencer à Igreja de Cristo. Olhando para a história da igreja na cidade de Corinto, no primeiro século, nós podemos refletir sobre alguns desafios que nós enfrentamos hoje em dia também. E hoje veremos mais um desafio que todo crente enfrenta e, consequentemente, a igreja enfrenta também. Afinal de contas, nós pertencemos à igreja e somos a igreja. E esse desafio também está relacionado com o desafio do pecado, como nós temos visto nas últimas semanas. O problema que veremos hoje é fruto de uma acomodação com a cultura da cidade. As religiões dominantes em Corinto influenciavam a cultura. E com essa parte caída da cultura, ela estava influenciando as pessoas em Corinto e, consequentemente, os crentes da cidade de Corinto. Havia uma cultura de imoralidade na cidade. E essa cultura era influenciada pelas religiões pagãs, que em suas celebrações, a prostituição fazia parte da sua liturgia. Sim, haviam sacerdotisas que se prostituíam com seus discípulos no culto pagão. E é interessante porque em outros cultos pagãos, nos dias de hoje, a prática sexual ainda faz parte de determinadas liturgias pagãs. E em Corinto não era diferente. Havia lá, por exemplo, um templo à deusa grega Afrodite, a deusa do amor, considerado para aqueles que seguem essa religião pagã. E a prática da prostituição naquele templo e o adultério eram realizados ali, e a partir disso, por ser uma prática até mesmo religiosa, a prostituição e o adultério se tornou muito aceito socialmente. Era comum as pessoas terem uma vida sexual promíscua. Atitudes como essa não eram somente socialmente aceitas, como até mesmo celebradas pela cultura. E quando a gente olha para isso, a gente enxerga algumas semelhanças na nossa cultura no dia de hoje, onde a imoralidade sexual ela não é somente socialmente aceita, mas também praticada e celebrada. A cidade de Corinto também era fortemente influenciada por um movimento filosófico, como nós temos visto, o papel que a filosofia tinha naquela cidade. Corinto era a segunda cidade, depois de Atenas, com a maior escola filosófica. E existia uma corrente filosófica chamada hedonismo, que pregava que o propósito principal do homem era experimentar o prazer ao máximo em todas as suas formas, tanto físico como também intelectual. Com essas questões culturais, como isso impactava a igreja? Nós vimos que o prazer intelectual influenciou a igreja de Corinto. Nós vimos há algumas semanas ao culto à personalidade. Nós vimos como nos dias de hoje pessoas estão ganhando dinheiro prometendo conhecimentos mirabolantes que vão fazer você prosperar. Nós vemos que esse tipo de coisa acontece ao longo da história da humanidade, não é uma invenção dos dias de hoje. Nós vemos que também essa celebração da promiscuidade também não é uma característica do século XXI. Já existia desde o primeiro século. Já existia antes mesmo disso, porque a promiscuidade é fruto do pecado. Então, desde a queda do primeiro casal criado por Deus no Éden, quando os nossos primeiros pais decidiram desobedecer a Deus, optando por viver de forma autônoma ao seu Criador, essa realidade do pecado
da busca pela satisfação e do prazer sem qualquer tipo de limite, a ponto de realizar práticas fora dos padrões estabelecidos por Deus nessa área da sexualidade, sempre existiu. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 6, do versículo 12 ao versículo 20, e nós veremos o ensino bíblico para vencermos como cristãos, como igreja de Cristo, o desafio do pecado, da imoralidade. E você também, que talvez nunca tenha se rendido a Cristo, não tenha sido ainda alcançado pela sua graça e tenha recebido Cristo como seu Salvador e tem se visto escravizado por esse tipo de prática, esse conselho é também para você, para que você entenda o propósito da sua existência e qual é a única fonte de prazer e satisfação que nós podemos encontrar verdadeiramente. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 12, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Versículo 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A cultura daquela época dizia: não existe certo ou errado em nome do prazer. Faça o que você quiser, desde que isso lhe traz prazer. Se isso te traz felicidade, prazer, não existe certo ou errado. O certo é aquilo que vai lhe proporcionar prazer. O prazer sendo o propósito de vida e o corpo, de fato, sendo uma fonte de prazer, o que as pessoas pensavam? E talvez pensem até hoje: meu corpo, minhas regras. Sim, o corpo é uma fonte de prazer. Foi Deus que fez o corpo. Deus que criou o prazer. Deus que criou os sentidos, nos deu sentidos, para que através deles a gente sinta prazeres, como, por exemplo, o olfato. Quando sentimos um bom perfume, o prazer em sentir um aroma. Talvez você não valorize tanto e não entenda como o prazer em sentir uma boa fragrância pode te levar em adoração a Deus, por ser algo tão comum do nosso dia a dia. No ano de 2020, eu acabei contraindo a Covid-19, graças a Deus, com sintomas bem leves, mas uma das sequelas que eu tive, e estou até hoje, né, quase mais de 5 meses depois, é que eu perdi o olfato.
praticamente por completo. Estou buscando tratamento para retornar. Em alguns momentos eu sinto alguns perfumes bem, bem fraquinhos. O prazer que o Senhor proporciona a nós a partir do olfato é algo que talvez eu tenha valorizado nesse momento, depois que eu perdi. Da mesma forma, a visão. Como não se alegrar quando nós vemos uma linda paisagem, uma linda obra de arte? Como que o nosso coração se alegra, nossa alma celebra ao contemplar o mar, o nascer do sol, em uma linda paisagem? Como isso não pode nos levar em adoração ao Criador, que é fonte de toda beleza? Da mesma forma, a audição, quando ouvimos uma boa música. Da mesma forma, o paladar, nós já falamos aqui na igreja sobre isso, que nós temos necessidades fisiológicas, precisamos comer, mas Deus, ele criou o alimento com sabor para que o ato de comer não seja algo simplesmente para satisfazer uma necessidade, mas também para nos trazer prazer, e esse prazer nos levar em adoração àquele que criou o sabor, que colocou o sabor nos alimentos. E isso também acontece na relação sexual. Sim, é através dela que a humanidade se perpetua. Quando Deus fala que nós devemos multiplicar. Deus poderia ter criado o sexo apenas para a procriação e não colocar o elemento do prazer. Por isso, todo prazer, ele precisa ser feito precisa ser celebrado, sentido para a glória de Deus. Deus criou, portanto, precisa ser feito nos limites estabelecidos por Ele. Deus nos deu os prazeres do mundo como um meio de nos levar em adoração a Ele. Perceba, o prazer sexual não é consequência, mas é um propósito de algo que Deus criou. O que isso significa? E a gente vai falar ainda nesse sermão um pouco sobre algumas ideias que distorcem o propósito até mesmo da relação sexual no casamento. O prazer não é consequência, é um propósito. Deus criou o sexo para a procriação e para o prazer. Não é consequência. Portanto, quando nós compreendemos isso, nós compreendemos sim que existe espaço para um planejamento familiar. Que não há nada de errado você se relacionar com o seu cônjuge para um proporcionar prazer ao outro. E não somente para gerar mais filhos. Deus, ele criou com esses dois propósitos. É óbvio que numa sociedade que nós vivemos hoje, individualista, e o homem sempre foi assim, individualista, existem muitas razões egoístas que as pessoas estão abraçando para não ter filhos. Pessoas estão amando mais animais do que crianças. Isso é lamentável. Mas isso é assunto para um outro momento. Mas essa cultura hedonista, lá na cidade de Corinto, estava ganhando eco entre os crentes. Porque eles pensavam o seguinte: se eu não sou salvo pelas obras, mas pela graça, e o que eu faço não determina a minha salvação ou a minha perdição, logo eu posso fazer o que eu quiser para sentir prazer. A igreja de Corinto estava usando esse argumento. Assim como muitas pessoas, em nome de uma suposta felicidade ou prazer, legitimam o pecado em suas vidas.
Por isso, Paulo contrapõe esse pensamento no versículo 12, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo aqui ele está usando um jogo de palavras, e quando ele usa a palavra lícitas aqui no grego, ele está usando uma expressão que a seguinte: todas as coisas estão debaixo do meu controle. Tanto que na segunda parte ele completa: não são essas coisas que me controlam. Essa é a condição de quem nasceu de novo: o controle sobre as paixões e o domínio sobre os prazeres passageiros. Isso vale, por exemplo, também para o dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. É pecado você ser dominado pelo dinheiro. Quando o dinheiro te tem, não você que tem ele. Da mesma forma, os prazeres desse mundo. Deus criou todas as coisas que nos dá prazer verdadeiro. Mas a nossa natureza caída nos faz escravo a fim de nos levar a pecar através de coisas boas que o Senhor criou para nós. Portanto, há limites para os prazeres por conta da nossa natureza caída. Deus não é um estraga-prazeres. Deus é um pai amoroso que cuida dos seus filhos. Deus, ele não é alguém que nos criou e proíbe tudo aquilo que é bom, como a sociedade caída, o mundo caído costuma pensar. Ele é um pai amoroso que cuida dos seus filhos. Logo, os limites que ele estabeleceu para todas essas coisas não são um ato de crueldade de um Deus que quer simplesmente estragar os nossos prazeres, mas um ato de bondade de um pai amoroso que nos ama. Assim como o seu filho, por exemplo, em determinada idade, ele pode, por exemplo, para algumas famílias, enfim, cada uma tem a sua cultura, ter, por exemplo, um videogame. Isso, de fato, vai trazer prazer para o seu filho. Mas você deixaria ele 12 horas jogando? Um pai que deixa um filho 12 horas num videogame é um ato de amor ou de irresponsabilidade? Se ele joga de forma moderada, de forma que ele não negligencie os estudos, as suas outras responsabilidades, que tem um equilíbrio com outras atividades físicas, brincadeiras, pode ser um prazer. Pode ser algo que não vai contribuir contribuir negativamente para ele. Mas quando ele gosta do videogame, se não houver uma supervisão, um controle, limites, isso vai trazer danos seríssimos para ele. E um pai que não impõe limites para os seus filhos é um pai irresponsável. As pessoas de Corinto argumentavam, querendo colocar a relação sexual e a alimentação, por exemplo, no mesmo patamar, no nível da necessidade. E faziam isso para justificar o seu comportamento imoral. Por isso, Paulo faz essa comparação e, em muitos momentos, nos adverte sobre o pecado, por exemplo, da gula, que é tão grave quanto a imoralidade sexual, porém se tornou um pecado intocável e aceito no meio da igreja, infelizmente. Todos nós precisamos nos alimentar, certo? Certo. Se alimentar é uma fonte de prazer, não é? Correto. Eu adoro comer uma boa carne, uma picanha, um churrasco. Adoro experimentar um café, um bom café. Então, sim, se alimentar é uma fonte de prazer. Mas quando eu sou glutão, eu peco. Eu não preciso comer simplesmente um alimento sem sabor nenhum só para me nutrir. Mas quando eu sou glutão, eu estou pecando. Por quê? Porque eu me deixei ser dominado pelo prazer de comer, a ponto de prejudicar o corpo que Deus me deu. Olhando para a sexualidade humana,
A relação sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus também é pecado. Sim, de fato é uma necessidade. Todos nós, Deus nos fez com hormônios e com toda a complexidade biológica que nós temos, e faz parte da vida humana, da nossa existência, essa área. Então é uma necessidade e também é uma fonte de prazer. E o que Deus diz pra gente é que eu não posso ser dominado por essa necessidade e por esse prazer. Há limite para que a sexualidade não se torne uma escravidão para mim. E quando ela se torna uma escravidão e vai para o nível da imoralidade, nós vemos o que o apóstolo Paulo chama de imoralidade aqui, que é a palavra porneia, de onde vem a palavra pornografia. E isso se refere a todo tipo de relação ilícita. Não só a relação fora do casamento, como a pornografia, como outras práticas, como relações homossexuais, outras bestialidades. Por isso, Paulo continua falando sobre a importância do corpo. Ele vai falar sobre o valor que o corpo que Deus nos deu, que Deus nos criou com um corpo, e esse corpo tem um propósito. Ele fala que Jesus Cristo veio ao mundo com um corpo. Deus escolheu vir ao mundo como um homem, em forma corpórea. Ele lembra também que a nossa salvação inclui a ressurreição corporal dos crentes. Sim, nós não seremos fantasmas ou anjos. Quando estivermos na eternidade, vivendo na eternidade após a volta triunfal de Jesus Cristo, nós teremos um corpo. Não seremos anjos, nem muito menos fantasmas, mas Deus restaurará e remirá um corpo livre de todas as imperfeições, sem as limitações que esse corpo que nós temos hoje tem. Nós já vivemos eternamente, já somos homens e mulheres eternos, com um corpo que tem um prazo de validade. Essa semana eu perdi uma tia muito querida, daquelas tias que nas férias, quando criança, até o início da adolescência, eu sempre passava férias na casa dela. E foi, aquele momento de tristeza, mas é interessante que ela, crente no Senhor Jesus Cristo, foi um momento também muito bonito, onde a família toda esteve junto, tive a oportunidade, depois de mais de 1 ano e meio, ver alguns parentes mais velhos que eu não vi, que moram mais longe. E também de muita tranquilidade, porque era uma crente no Senhor Jesus. A tristeza da partida, o choro da saudade, mas o consolo do Espírito Santo e a certeza da eternidade. Tivemos juntos ali, cantamos louvores, hinos que ela gostava. O seu maior prazer era cantar no coral da sua igreja, e nós pudemos relembrar alguns dos hinos que ela gostava de cantar e cantamos juntos, num culto de adoração a Deus e gratidão pela vida dessa minha tia de 74 anos que se foi. E é interessante que o meu primo, filho dessa minha tia, também é pastor, e ele teve coragem de pregar, nesse culto em gratidão pela vida da sua mãe. E ele falou sobre a certeza de que ela vive, da vida abundante que ela experimentava. E ela tinha muita vida, porém, o corpo que ela estava vivendo tinha prazo de validade, já não estava funcionando mais. E aquele corpo limitado, assim como o meu e o seu corpo, um dia já não vai mais nos servir. E essa vida vai se expandir. E Deus nos ressuscitará com um novo corpo. E essa afirmação de Paulo veio para confrontar a respeito do corpo, partindo desse exemplo que eu dei,
da minha tia, da pregação no seu culto, Paulo ele usa essa explicação de uma doutrina cristã a respeito do corpo para combater uma corrente filosófica da época. Os neoplatônicos, que criam numa dicotomia, numa dualidade de corpo e alma, como se um fosse mais importante que o outro. Desse pensamento, por exemplo, nasceu o gnosticismo, que infelizmente vem crescendo muito atualmente e sobretudo dentro da igreja, onde se acredita que o corpo é uma prisão da alma. Esse pensamento influenciou, por exemplo, a Idade Média. E surgiram, a partir dessa compreensão, algumas distorções de verdades bíblicas, como a ideia da virgindade perpétua de Maria. Surgiram os mosteiros, onde as pessoas buscavam uma purificação, onde sacerdotes não podiam ter relações porque o sexo, essa dicotomia colocava o sexo como uma parte suja do casamento, que como não poderia não se admitir o prazer na relação, se trata o prazer como consequência e como se o propósito principal de Deus na relação fosse apenas a procriação e não as duas coisas. Onde o espírito é mais valorizado que o corpo. Aí eu tenho dificuldades quando cristãos falam o seguinte: eu não estou preocupado com o corpo, eu estou preocupado com a minha alma. Eu tenho dificuldade quando alguém se converte e fala mais uma alma para Jesus. Não sei se você conhece pessoas que usam essa expressão. Não é mais uma alma para Jesus, é uma vida para Jesus. Eu não consigo separar alma de espírito, não vejo sustentação bíblica para isso. Quando tem as duas citações, um jogo de palavras no grego, falando que, na verdade, são partes indivisíveis, mas isso também é tema para outra conversa. Mas, da mesma forma, não me entendo como um dicotomista, como falamos na teologia, porque eu vejo o plano redentor de Deus para o ser humano como um todo, como uma unidade. Como Paulo afirma, o nosso corpo é para o Senhor. Embora a aplicação aqui nesse caso de Corinto seja para a imoralidade sexual, a doutrina por trás, na relação do cristão com seu corpo, que Paulo está formando as bases para combater aquele pecado, é a mesma. Sobre a doutrina, a teologia do corpo. Porque Deus vai restaurar em nós um corpo completamente sarado. E quando eu digo sarado, não é um corpo musculoso, fitness, mas sarado é livre de todo tipo de doença, livre de todo tipo de prazo de validade, de imperfeição. Meu irmão, minha irmã, como cristãos, a nossa expectativa não é o céu. Opa! Como assim não? Você está falando que a nossa expectativa é aqui, a terra? Não. A nossa expectativa é a ressurreição. Para os crentes, o céu é provisório para aqueles que partem antes da volta do nosso Salvador. Jesus, quando ressuscitou, não ressuscitou só em espírito, mas corporalmente. Seu corpo deixou de ser um cadáver. As testemunhas que caminharam com ele após a ressurreição, antes dele subir aos céus, tocaram nele, caminharam com ele, comeram com ele. E esse mesmo Deus que ressuscitou o seu filho, ressuscitará a mim e a você. Naquele grandioso dia que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, terão seus corpos transformados. E os salvos que estiverem com ele nos céus descerão com eles e haverá esse encontro milagroso, a restauração do corpo que já está no pó, que já virou pó, e o espírito dessas pessoas, mas uma ressurreição não mais daquele corpo imperfeito, mas de um corpo completamente restaurado e livre de qualquer imperfeição ou problema. Por isso,
o prazer através desse corpo, mesmo corrompido, que nós temos, não é a finalidade última do crente, mas a ressurreição. Mas enquanto isso, Deus permite prazeres que precisam ser experimentados de uma forma que glorifique a Ele, como o apóstolo Paulo encerra essa parte, esse trecho. E quando ele diz glorifique a Deus com seu corpo, ele não está criando aqui uma doutrina, como nós já vimos aplicações erradas a respeito dessa afirmação, de como, por exemplo, aqui ele está falando de dançar, né? De expressões litúrgicas, corporais, como se glorificar a Deus se resumisse a isso. Não é isso que Deus está falando. Ele está falando sobre a forma como nós vivemos. Viver de uma forma, usar o nosso corpo dentro dos padrões estabelecidos por ele, de forma que glorifique a Ele. Essa teologia do corpo, se assim a gente pode dizer, fez com que a igreja, ao longo da história, por exemplo, construísse hospitais, asilos, orfanatos, entre outras coisas. Justamente por entender que o corpo é algo precioso que Deus nos deu e precisa ser cuidado. Ter medo da morte é diferente de você ter zelo. Nós não tememos a morte, mas a falta de medo da morte pela certeza eterna não pode trazer um desprezo à vida. Há uma valorização na vida, como a Bíblia diz, não só na forma como nós vivemos, mas o porquê vivemos. A forma como nós cuidamos do corpo. Lutamos pela preservação da vida em todos os momentos, desde a sua concepção. Falo isso como alguém que precisa cuidar melhor da saúde. Então, cuidar da saúde, preservar a vida, adotar medidas para preservar a saúde é um ato de obediência a Deus. E Paulo, após falar o propósito do corpo, ele fala da condição do nosso corpo enquanto membros do corpo de Cristo. Nossos corpos não compõem a igreja. Ou, na verdade, nossos corpos compõem a igreja uma vez que nós somos uma unidade. Quando eu sou membro do corpo de Cristo, não há nenhum ambiente que eu esteja que Cristo não esteja. Que Cristo não esteja comigo. Portanto, quando eu adoro na presença de Deus. Mas quando eu peco, também peco na presença do Senhor. Por isso, Paulo fala nos versículos 18 e 19 que somos habitação do Espírito e que há, sim, uma união entre duas pessoas, quando ele diz da relação com uma prostituta. Há uma união de corpos. E na relação há essa unidade de uma só carne entre duas pessoas. É a partir dessa compreensão que nós entendemos, por exemplo, o casamento entre duas pessoas que são crentes, que são parte do corpo de Cristo. A união entre duas pessoas, há uma união de carnes, de alma, na relação. Por isso, Deus, ele repudia o adultério, a fornicação. Nós somos a habitação do Espírito e há essa união entre duas pessoas e uma relação. Uma relação íntima é muito mais do que um momento onde um proporciona prazer ao outro. Por isso, quando nós nos deitamos com alguém, Cristo está presente. E por essa razão, a única pessoa que você deve se deitar é o seu cônjuge. Esse pecado, embora seja pecado como qualquer outro, traz consequências devastadoras, não só para quem pratica, mas para as outras pessoas que estão envolvidas. Cônjuges que contaminam os seus parceiros, filhos que sofrem
com separação dos seus pais, famílias que são destruídas, a indústria por trás da prostituição e da pornografia. Recentemente, estudos apontaram que a expectativa média de vida de uma atriz pornô é de apenas 36 anos. Consumir esse tipo de coisa, além de ser um pecado que afronta a santidade de Deus, é contribuir para uma indústria de morte. Talvez você esteja agora, no final, já caminhando para o final dessa pregação, esteja pensando o seguinte: eu vivo assim, ou já vivi assim, e não há solução para mim. Mas eu queria dizer que a boa notícia do Evangelho é que, sim, há solução para você. O mesmo Deus que perdoa você, Ele também te livra da escravidão do prazer. É o Deus que te livra de criar regras para o seu próprio corpo em nome de um prazer longe dos limites de Deus. Esse é o mesmo Deus que, por sua graça, te liberta dessa condição, como pode te libertar também de qualquer outro tipo de escravidão. Por isso, Paulo encerra esse trecho nos lembrando de algo. Nós fomos comprados. Isso significa que nós custamos um preço. E o preço dessa compra foi o corpo do Filho de Deus que foi morto por mim e por você. Essa compra não foi só da minha alma, como o próprio apóstolo Paulo fala quando lemos aqui. Deus nos comprou por completo. Ele nos comprou por inteiro. Portanto, o nosso corpo também pertence ao Senhor. Deus, ele não apenas nos fez, como ele também nos comprou. É como se você fabricasse algo e depois pagasse um preço por aquilo que você mesmo fez. O que isso quer dizer? É que para aqueles que receberam a Cristo, esses têm Deus não só como seu Criador, mas também como seu dono. Por isso, glorificar a Deus com o corpo está relacionado com a forma como eu uso meu corpo, porque ele foi comprado. Ele não é minha propriedade, mas de Deus. Quando entendemos isso, somos levados a obedecer, temos a consciência que somos propriedade de Deus. Qual o primeiro grande mandamento? Amar a Deus de toda a sua força, alma, coração e entendimento. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento nos aponta para a obediência. Amar a Deus através do entendimento nos leva à obediência. Logo, a obediência é um ato de amor a Deus, é uma demonstração prática de amor a Deus. Logo, meu corpo, de Deus as regras. Meu corpo, e de Deus as regras, porque o corpo que temos não é mais nosso, mas é do Senhor, porque fomos comprados. Para o mundo, essa ideia de que não somos nossos, que fomos comprados, essa ideia pode soar negativa, essa realidade pode soar negativa. Mas para nós é um privilégio, porque temos a certeza do pertencimento a Deus. E isso nos garante que nós não simplesmente fomos criados por Deus como qualquer outro ser humano. O que nos difere daqueles que não confessam Cristo como seu Salvador é o fato de que somos propriedade dele, somos filhos dele. Que Deus não é para nós somente o nosso Criador, mas também o nosso dono. E quando entendemos que Deus é o nosso dono, nós temos a certeza de algo muito importante, do seu cuidado. Quem não cuida de uma propriedade? Se um empresário, um fazendeiro, que é um ser humano limitado, pecador, tem zelo
e que ama o seu patrimônio e tem zelo por ele, vai cuidar, quanto mais o nosso Deus, que é perfeito, santo, justo e bom, não cuidaria de nós que somos sua propriedade. Portanto, obedecer a Deus é reconhecer que pertencemos a Ele e experimentar do seu cuidado. Deus cuida de nós, mostrando para nós a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, fomos comprados por Deus, somos de Deus e devemos viver para Ele. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e porque nós somos teu povo, comprados por um alto preço. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande amor. Obrigado, Deus, por ter nos comprado. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo ter pago esse preço. Portanto, nos livra, Senhor Deus, de qualquer tipo de escravidão. Que não sejamos escravos, Senhor Deus, dos prazeres desse mundo, mas que sejamos acorrentados a Ti, obedientes a Ti, e que possamos, sim, experimentar os prazeres dentro dos limites que o Senhor estabeleceu, para que possamos, sim, glorificar ao Senhor através de tudo de bom que o Senhor tem proporcionado para nós neste mundo. Te peço também por aqueles que têm vivido escravizados, Senhor Deus, porque ainda não conhecem a Ti, que o Senhor se revele a essas pessoas e que eles possam, Senhor Deus, sair dessa sua cegueira, dessa sua escravidão e conhecer o Senhor, recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi muito bom compartilhar a palavra de Deus contigo neste domingo e no próximo domingo estaremos de volta para mais uma mensagem da série Ser e Pertencer. Tenha uma ótima semana.